Olá, tudo bem? Preparados para mais um vídeo? Hoje eu vou falar sobre 1 Samuel, né? Aqui o livro que a gente está agora, com alguns entremeios ali de salmos e crônicas durante ele. E é interessante que aqui em 1 Samuel a gente está saindo do caos de Juízes, né? A gente está saindo daquele período difícil, horrível, horroroso de Juízes. E a gente está entrando em um período que a gente pode dizer que Samuel foi o último juiz de Israel. E os capítulos de 1 a 7 mostram esse governo de Samuel, né? Então a gente vê que desde o nascimento de Samuel já é um milagre, é uma resposta às orações da sua mãe, né, Ana, que era estéril, orava por um filho, pedia por um filho e um dia fez um voto ao Senhor falando que se o Senhor desse um filho a ela, ela daria esse filho para o Senhor, ela entregaria esse filho para o Senhor. E esse filho é Samuel, fruto dessa oração sincera de entrega total. E quando ele é desmamado, ela leva e entrega ele ali para a casa de Eli, né, que era o sacerdote. E a gente já até comentou lá no grupo que era uma situação bem complicada. A Ana exigiu muita fé de Ana, da parte de Ana, para entregar o filho dela, até então o único filho que ela tinha, né? Depois ela tem outros filhos, Deus dá outros filhos para ela, né? Até mesmo a questão de demonstração pela fidelidade dela ao Senhor. Mas até então ela tinha só Samuel, que foi com essa dificuldade toda para tê-lo, conseguiu e entregou para o Senhor, e num momento muito difícil, em que a casa de Eli estava desmoronando. Os filhos de Eli, que seriam seus sucessores, né, que já exerciam o trabalho de sacerdócio no templo do Senhor, eles estavam completamente desviados, né? Podemos usar essa linguagem. Eles faziam tudo que não era correto, eles estavam totalmente desviando a lei, fazendo os rituais de forma totalmente errada, totalmente fora da vontade do propósito de Deus, né? E aí então Samuel é entregue ao templo nesse contexto, mas ele muda tudo, a gente vê que ele se torna um líder, né, do povo, e ele leva as pessoas a saírem do caos de Juízes e entrarem em um momento de arrependimento, né? A gente vê ali dos capítulos 1 ao 7, Samuel conduzindo a nação ao arrependimento. Isso fica bem forte, bem marcado nesse período, nesses 7 primeiros capítulos de 1 Samuel. E aí o ponto alto dessa parte de Samuel, que fica bem enfática ali no começo do livro de 1 Samuel, é a vitória deles em Ebenezer, né? Que tem a frase famosa que ele solta lá, até que ele declara, né? Que todo mundo sabe de cor: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas como nem tudo são flores, né? A gente já viu, a gente tem acompanhado aqui na Bíblia, a partir do capítulo 8, a nação exige um rei. Aqui a gente pode fazer um paralelo com Pedro ali, quando ele viu o Senhor Jesus, né, andando sobre as águas, e ele falou que ele queria ir ao encontro do Senhor. Ele desce do barco e vai andando, ele anda realmente sobre as águas, só que ele comete um erro, né? Ele olha para o lado, ele olha para um lado, olha para o outro, vê as ondas, vê a tempestade e aí acaba afundando. E aqui o que acontece com o povo? Eles estão sendo guiados por Deus. Deus é o rei deles, Deus é o grande juiz dessa nação. Só que eles olham para o lado. E as nações vizinhas têm reis, possuem reis. As nações têm reis, a outra nação tem rei. E eles começam a olhar para essas nações e eles vão até Samuel e exigem um rei. Eles desistem de serem guiados por um reino invisível e passam a querer um trono visível. Eles não queriam mais ser guiados por um Deus que eles não estavam vendo. Por mais que esse Deus estava fazendo tudo a favor deles, como a gente acompanhou até agora. Fazendo tudo, dando guerras, dando batalhas, dando vitórias, né? Dando sustento, a provisão, tudo que eles precisam. Deus mostrando: eu estou com vocês, eu sou com vocês. Somente me adore. Somente seja fiel a mim e vocês vão ter tudo.
Mas mesmo assim, mesmo com esse Deus fiel, dessa forma, eles olharam para as outras nações e quiseram ter. E é interessante que Samuel, até anotei aqui, Samuel avisa eles que teria um preço. Eles podiam até querer um rei, mas teria um preço. Aí ele, preço literalmente, ele fala impostos, guerras, servidão que viria. E mesmo assim eles insistem. Então aqui no capítulo 8, a partir do capítulo 8, né, a gente vê o fim da teocracia e o início da monarquia. Então aqui abre a porta, né, para a monarquia, que inclusive na Bíblia cronológica, né, eles falam monarquia unida, porque a gente vai ver que mais lá para frente essa monarquia vai se dissipar, né? Mas então aqui é o início dessa monarquia. Então o povo pede esse rei e aí que surge Saul, né? Então a gente vê ali do capítulo 9, a gente vê o surgimento de Saul. E a gente vê aqui que Saul ele vem como homem segundo os olhos humanos, né? O rei segundo os olhos humanos. Era alto, era bonito, era homem porte de guerra, né? Aqui fala que ele estava escondendo lá, né, no meio do povo, e quando manda ele levantar, ele é mais alto que todo mundo, ele é, né, uma pessoa assim, um homem que realmente chama atenção. E aí esse primeiro rei foi levantado pela vontade do povo. Mas o que acontece? Logo, logo, assim, muito rapidamente, o seu coração se desvia, né? A gente vê que ele se desvia, ele já começa a desobedecer às ordens de Deus, começa a justificar. Um erro que eu vejo na vida de Saul inteira é que em nenhum momento ele se arrepende, em nenhum momento ele reconhece o erro que ele cometeu. Ele fica justificando o erro. Sabe quando você erra e a pessoa aponta o erro para você, ao invés de você pedir desculpa ou reconhecer que você errou, você fala você dá uma justificativa pro seu erro, né? Tipo assim, a pessoa te insulta, aí você insulta de volta. Aí a pessoa te confronta. Ah, mas por que você falou? Ah, mas você falou para mim primeiro. Né? Então, assim, um erro justifica o outro. E Saul fica o tempo todo se justificando. Né? Ele vai na cidade, Deus manda não trazer nada, absolutamente nada, destruir tudo, tudo. Aí ele pega os bois, pega os animais, aí ele fala que é para sacrificar ao Senhor. Mas é para sacrificar ao Senhor, mas é para glorificar o nome de Deus. Aí Samuel fala, mas Deus não pediu, Deus não mandou sacrificar, né? Deus não mandou fazer isso, você tá fazendo isso porque você quer, que é, né? Coisa do homem mesmo, desobediência. E a gente vê que o reinado de Saul, o fim, a queda de Saul foi puramente por causa de desobediência. Assim como a grande maioria de todos os homens que caíram na Bíblia, a desobediência está no meio, faz parte, porque Deus, ele ama a obediência, ele preza pela obediência, ele deseja a obediência, e ele não foi obediente, e ele nem sequer reconheceu o erro dele. Ele ficava justificando o mal que ele estava fazendo, né? E aí entra Davi na história, Davi vai lá, nem vou falar muito, porque aqui todo mundo já sabe, né? Tá cansado de saber, Davi mata Golias, e quando Davi vence Golias, uma insegurança nasce no coração de Saul. E Saul começa a ficar obsessivo. A gente vê ali um comportamento obsessivo, né? E essa obsessão vira uma obsessão assassina. Ele começa a perseguir Davi, literalmente. Então a gente segue ali os capítulos de 9 até 19 de 1 Samuel, Davi fugindo para salvar sua vida. E aí a gente abre um parênteses em um momento ali muito lindo, lindo para não dizer aterrorizante, né? A gente vê ali entre os capítulos 17 e 19, né? 17 e 18, enquanto Saul estava enviando os homens dele para a casa de Davi para matá-lo, Davi escreve o Salmo 59. Gente, imagina Davi na casa, né, espiando por uma fresta, olhando assim os inimigos, e aí ele falando, né, livra-me dos meus inimigos, ó Deus meu, livra-me dos meus inimigos, pois eles ficam à espreita da minha alma. E ele começa ali a pedir ajuda, né, fazer a declamação desse Salmo 59 nesse momento de terror, de pressão. E ali a fé dele é que aflora, né? No momento de pressão, a fé dele é aflorada. E aí a gente continua, né, com
com essa perseguição. E aí agora, o que acontece? Davi agora ele é um fugitivo oficial. Agora ele está oficialmente sendo perseguido pelo rei e tá nessa corrida para salvar sua própria vida, né? Aí ele vai para Gate e tem aquele episódio que ele se finge de louco, né? Que ele finge de louco para sobreviver, literalmente, é isso que acontece. E dessa experiência brotam 2 salmos, que é o Salmo 34, onde ele louva a Deus pelo livramento da vida dele, e o 56, onde ele confessa que mesmo com medo, ele confia no Senhor. São salmos muito importantes. Esse Salmo 56, né? Como ele fala, né? Naquele momento, ele com medo, tenho medo, mas eu confio no Senhor. A minha alma confia no Senhor. E aí depois ele vai para a caverna de Adulão e lá é um momento de absoluta solidão, né? Ele fica ali naquela solidão mesmo. E ali, naquele medo, naquele lugar escuro, naquele lugar que ele tá escondendo, tá fugindo, tá sem família, sem amigos, sem ninguém, né? Desesperado, sai um dos salmos mais lindos da Bíblia, né? Que é o 150, que é o 57 e o 142. O 142 é maravilhoso de lindo, né? E o Salmo 57. E se a gente ler juntos, que a gente está lendo juntos, né? Juntos esses salmos, né? Se a gente ler o Salmo 57, 142 e 1 Samuel 22, que é a ordem que a gente colocou lá no grupo, a gente vai perceber, a gente vai sentir o eco da caverna, né? A gente vai perceber que ele se sente sem saída, mas que ele faz de Deus o seu refúgio. E principalmente aqui no Salmo 57, né, a gente vê que ele deixa bem claro que apesar de ele estar na caverna, como que era para ser como a fuga dele, ele, na verdade, o refúgio dele é o Senhor, né? O refúgio dele está no Senhor. Então ele deixa bem claro que mesmo estando na caverna, não é na caverna que ele confia no Senhor, né? A gente pode ver lá que ele fala que ó, ele tá na caverna, ele fala, a minha alma está entre leões, e estou entre aqueles que estão abrasados, né? Com vontade de destruí-los, cuja língua é espada afiada. Mas aí ele fala, se exaltado, ó Deus, sobre o céu, seja a tua glória sobre toda a terra. Então, mesmo estando ali, ele fala, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa, ele dos céus enviará o seu auxílio e me salvará. Ou seja, ele sabe que é em Deus que ele confia, o refúgio dele está no Senhor. Apesar de nós olharmos e vermos a rocha, ou vermos a caverna, ele tá vendo Deus, ele tá vendo a proteção de Deus. Às vezes as pessoas podiam olhar para ele, né, e ver um fraco, ver uma pessoa sozinha, uma pessoa que tá com medo, que tá sem ninguém, sem saída, mas ele estava com os olhos da fé vendo Deus ali na caverna com ele. E aí ele faz esse Salmo 157 e esse Salmo 142, que a gente vê que mesmo sem saída, ele sente, ele reconhece que o Senhor é o seu único refúgio. Isso é lindo demais, né? Maravilhoso. E aí, continuando, né, a gente tem ali no 1 Samuel do capítulo 22 para frente, né, de 3 até mais lá na frente, a gente percebe o que acontece com o coração de Saul. Como que Saul estava corrompido, né? Como que a maldade tinha entrado no coração dele de uma forma assim que foi capaz de dominá-lo. Ele estava tão mal, tão fora de si, tão longe de Deus, que ele chega ao ápice de mandar matar os sacerdotes em Nob, né? E aí Davi reage a essa crueldade escrevendo o Salmo 52, confrontando o malvado Doeg, né? E logo depois, em 1 Samuel 23, Davi é traído pelos zifeus. E ele clama também ao Senhor no Salmo 54, que ele fala, salva-me, ó Deus, pelo teu nome. A gente vê isso tudo acontecendo, né? Ali a gente está lendo dessa forma, entremeando ali os salmos com os acontecimentos. Mas aí acontece uma coisa lá em 1 Crônicas, que a gente leu também, né? Que é muito interessante, que dá um alívio para Davi, né? Que dá uma luz para Davi, a luz no fim do túnel. Davi lá no meio da perseguição,
Lá em 1 Crônicas 12, 8, do 8 ao 18, a gente vê que enquanto Davi estava no deserto ali, guerreiros corajosos, homens corajosos de Gade e de Judá começaram a se juntar a ele, né? A gente vê que homens de exército corajosos começaram a ir atrás dele, se juntar a ele. Então juntou ali um exército com ele lá na caverna, lá no deserto. E a gente vê que aqui já é Deus preparando o exército do futuro rei. E quando? Na hora que o rei estava bombando já, lá no auge, já coroado? Não, né? Em meio à prova, em meio à provação. Então, a força militar do reino de Davi, antes mesmo dele ser consagrado a Deus, ela estava sendo forjada em meio às provas, em meio à crise, em meio à dificuldade, em meio ao medo. Isso traz várias passagens aqui de Samuel traz isso para a nossa vida, né? Que os nossos problemas, dentro dos nossos problemas que esconde os propósitos que Deus tem para nós. Né? A gente acha, às vezes, dentro do problema, a gente acha um propósito. E o maior desses propósitos é a presença de Deus manifestada a nós, né? O Senhor, ele se manifesta, a presença dele é apresentada pra gente. Nós somos presenteados por Deus com a sua presença em meio à dificuldade, em meio aos problemas, em meio àquelas questões difíceis demais para nós, né? Coisas que nós não conseguimos. É nesse momento, é nesse meio, é nessa luta que o Senhor se revela a nós, né? E a gente vai vendo ele se revelando, ele se mostrando e mostrando que a gente não tá sozinho, a gente nunca tá sozinho, ele sempre tá com a gente. E aí, caminhando pro final, né? A gente vai vendo lá pro 1 Samuel 24 até o capítulo 31, a gente vê que Davi, ele tem chances reais de matar Saul, ele fica frente a frente, sem Saul saber que ele estava presente, né? Tem um momento que eles estão escondidos ali no deserto, numa caverna, e Saul entra para descansar e ele tem a chance de matar Saul. Ele chega a cortar, né, o manto de Davi, o manto de Saul. Davi chega a cortar o manto de Saul e ele vai para mais longe, chama Saul e fala, né, que ele tinha, hoje Deus entregou você na minha mão, mas eu não fiz isso, né? Então até Saul fala, reconhece, chama de filho e tal, aquela coisa toda. E é desse lugar aqui, dessa referência que sai aquela frase de Davi, que ele não tocará no ungido do Senhor, que inclusive hoje em dia isso é usado de forma muito errônea, muito banal, né? As pessoas banalizaram, acho que qualquer um que foi levantado, por exemplo, pastor, presbítero, evangelista, é um ungido do Senhor, mas quem tá ungindo, quem levantou, quem deu esse título foram homens, né? A gente tem que ver a vida da pessoa para a gente saber se a pessoa é realmente ungido do Senhor ou não, né? Isso não significa nada. Título não significa nada. O que significa é um coração cheio de Deus e uma vida entregue ao Senhor, uma vida que condiz com os mandamentos do Senhor e com o Evangelho. Então a gente tem que observar isso. Ali Davi estava falando literalmente que Saul era ungido de Deus porque ele foi ungido por Samuel, que era o profeta, que era a representação de Deus naquela época. Então, realmente, Saul era ungido do Senhor. E olha o que Saul estava fazendo, né? E mesmo assim, ele foi lá e não fez isso. Mas isso foi bom para Davi, porque Davi mostrou o caráter dele, mostrou quem ele era. Porque se fosse o contrário, Saul provavelmente teria matado Davi sem culpa. E aí, nesse momento, né, a gente vê que Saul, ele livra, mas não por muito tempo. Ele acaba morrendo lá no Monte Gilboa. E aí morre Jonatas, né? É bem triste o fim da vida de Saul. E para fechar, a gente lê lá em 1 Crônicas 10, do versículo 1 ao 14, toda a história que aconteceu, né? Tudo que aconteceu ali. Esse texto de 1 Crônicas 10, ele traz a perspectiva espiritual de tudo que vimos. Saul morreu por ter sido infiel, por ter sido desobediente. A gente vê que ele não buscou ao Senhor, ele não se arrependeu, então ele acaba morrendo por isso, né, pelas consequências dos seus próprios atos. E o reinado agora ele vai passar para Davi, que foi chamado homem segundo o coração de Deus. Quando Samuel vai ali ungir também, Samuel pensa que seria Eliabe, o irmão mais velho de Davi, por ser um homem que você olha para ele
e humanamente falando seria o mais ideal, o alto, forte, mais velho. Só que Deus escolheu Davi porque ele viu o coração de um adorador, o coração de alguém que temia o Senhor. E aí Davi recebe esse título de um homem segundo o coração de Deus, que é um lembrete para a gente, né? Que o poder que a gente recebe sem obediência a Deus, ele pode ser simplesmente o caminho para a queda. Saul recebeu o poder de ser rei de uma nação, mas ele foi um declínio o reinado dele. Ele caminhou para o declínio, para a queda, simplesmente porque ele não foi obediente, porque ele não obedeceu, ele preferiu seguir o seu instinto, o seu sentido, a sua vontade, o seu braço, a sua força, do que se arrepender e pedir direção para Deus. Então isso traz para nós, né? 1 Samuel o livro todo fala muito sobre isso, sobre se arrepender, reconhecer seus erros, buscar o Senhor, buscar tomar as decisões baseadas no que o Senhor tem para a nossa vida, confiar somente no Senhor, nos refugiar no Senhor, fala de tudo isso, que quando nós nos refugiamos no Senhor, quando nós confiamos nele, quando nós colocamos a nossa força nele, quando nós sabemos e cremos que ele é quem nos guia, quem nos direciona, e quando nós erramos, nós reconhecemos o nosso erro, nos arrependemos, pedimos perdão, ele é Deus para perdoar, ele é Deus que ama perdoar, que ama reconstruir, que ama restituir o povo, restituir a fé. Então, que nós possamos tirar de lição desse livro isso, né? Toda essa trajetória de Davi, de Saul, possa trazer para nós essa questão de sermos obedientes, né? Até tem a frase que é bem famosa, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. E é isso. Então, esse foi um resumo aí do livro de 1 Samuel.